a fazer bem. Neste dia 9 de novembro, segunda-feira, temos a alegria de nos unirmos a você e pedirmos a Deus as graças que nos são necessárias em nossa caminhada de fé, especialmente nos trabalhos que devemos fazer durante esta semana. Na igreja nós estamos celebrando a festa da dedicação da Basílica do Latrão, que é a Catedral do Papa. E também hoje eu quero lhe fazer um convite especial. Você que nos acompanha sempre no programa Manhã de Luz, hoje nós estamos celebrando na cidade onde eu nasci, a cidade de Tomazina, no Paraná, Santo Inocêncio Mártir. Este santo é um mártir do século III da era cristã. E as relíquias, ou seja, os ossos dele, estão na igreja de Tomazina, no santuário de Nossa Senhora Aparecida e Santo Inocêncio. Eu fiz um vídeo especial contando sobre a história de Santo Inocêncio e também mostrando a igreja de Tomazina, que é um santuário. É nesta cidade e nesta igreja onde eu nasci, fui batizado, fiz minha primeira comunhão, crisma e também fui ordenado sacerdote. Se você tem a curiosidade de conhecer este santuário, temos um vídeo que está disponível no canal do YouTube chamado Padre Alex Nogueira. Acesse esse canal, se inscreva, assista o vídeo e conheça a história de Santo Inocêncio e veja que as relíquias deste santo estão numa cidade do Paraná chamada Tomazina. Vamos agora, unidos com você em oração, iniciar esta manhã, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Assim, unidos neste amor de Cristo, ouçamos com atenção a palavra do Santo Evangelho. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 2, versículo de 13 a 22. Naquele tempo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas, e disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então, os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus chegou ao templo de Jerusalém. E o templo, ele era dividido em várias partes. A parte mais externa era onde peregrinos gentios, ou seja, de outras nações, poderiam chegar. E também ali havia venda de animais, porque as pessoas que eram peregrinos e vinham de longas distâncias para oferecer animais em sacrifícios no templo, não tinham como carregar o animal da sua terra até o templo. Então eles traziam uma espécie em dinheiro para comprar esses animais e ofertá-los ali no templo. E também ali se fazia o câmbio de dinheiro, porque alguns vinham com outras moedas estrangeiras e era preciso então fazer este câmbio. Jesus expulsa esses vendedores e também os cambistas, exatamente por 2 motivos principais. O primeiro deles,
os mercadores estavam roubando do povo de Israel ali naquelas vendas. E as taxas de câmbio também eram totalmente injustas e fazia com que muitos gentios não tivessem nem a oportunidade de orar e adorar a Deus naquele tempo. Jesus tira todos eles dali porque eles estão tirando a finalidade. Não é que não pudesse vender o animal para ser sacrificado. Era até necessário, porque as pessoas de muito longe não conseguiriam trazê-lo. O problema era que eles roubavam e às vezes vendiam um animal, ele era entregue no templo e depois era devolvido para ser vendido novamente. E assim se agia injustamente. Jesus expulsa estas realidades. Podemos interpretar espiritualmente que Jesus veio para fazer uma limpeza no nosso templo espiritual, do nosso coração. Porque às vezes nós nos apegamos a muitas realidades deste mundo e temos de nos desprender delas para ter um coração totalmente livre para Deus. É possível ter bens materiais, o que não podemos é estar acorrentados a eles. Temos de ter um coração liberto para Deus. Assim, Jesus, que expulsou aqueles vendilhões do templo, expulsa de nossos corações as trevas do pecado e nos dá a oportunidade de uma vida nova. Ao final deste evangelho, Jesus diz que se destruírem aquele templo, ele vai reconstruir em 3 dias. O templo que ele se refere é o templo do seu corpo. Ele vai morrer e ressuscitar ao 3º dia. Esta é a nossa fé. Nós também cremos que com Cristo nós morremos e com Ele nós ressuscitaremos. Vamos com você e por você rezar as orações deste dia em que nós estamos celebrando a dedicação da Basílica do Latrão, que é a Basílica do Papa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor Jesus Cristo esteja contigo para te proteger, esteja à tua frente para te conduzir e atrás de ti para te guardar. Olhe por ti, te conserve e te abençoe. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Nesta segunda-feira, fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Abençoado dia a você e sua família. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos a festa da dedicação da Basílica de São João de Latrão, a Catedral do Papa, que é chamada de Caput et Mater Omnium Ecclesiarum, ou seja, ela é a cabeça e a mãe de todas as igrejas, porque foi a primeira basílica dedicada, dada pelo próprio imperador Constantino ao Papa, depois que a igreja alcançou a paz em 313. É interessante, porém, nós notarmos o que é uma basílica, não é? Ou seja,
Os pagãos antigos, eles tinham templos. O que é o templo? O templo é o lugar onde habita a divindade. Então, se você for nos templos romanos antigos, são todos edifícios relativamente pequenos. Por quê? Porque não era necessário caber gente lá dentro. Ou seja, quem morava, entre aspas, dentro daquele templo era a divindade. Os fiéis ficavam diante da face do templo, profano, diante do fano, da face do templo. E, portanto, ficavam do lado de fora. Quando se dá a paz da igreja, se nota que os cristãos, ao contrário, eles não precisam tanto de templos, eles precisam de um lugar para se reunir, para reunir a eclesia, a igreja, a assembleia. Ou seja, porque cada cristão é o templo de Deus. E, portanto, quando Jesus morre na cruz e se rasga o véu do templo, ali significa que o templo do Antigo Testamento, que era o lugar onde Deus habitava, agora, claramente, se dá em todo aquele que está em Jesus. Jesus é o próprio Deus do templo e o templo de Deus. Deus que se encarna e vem morar no nosso meio. Por isso, quando nós somos batizados e somos unidos a Jesus, Deus vem habitar em nós como amigo. Bom, até aqui, muita teoria, muita coisa interessante, mas o que é que isso tem a ver com a sua vida? Bom, tem a ver o seguinte: Deus está em todos os lugares. Claro, Ele está nas pedras, está nos rios, está nas cachoeiras. Mas no coração do cristão, Deus está de uma forma especial. Deus está como amigo. Mas para que isso se dê, para que isso aconteça, para que você seja verdadeiramente templo do Espírito Santo, você precisa estar em estado de graça. Você precisa estar na amizade com Deus. Se você cometeu um pecado mortal, você continua sendo batizado. Continua, talvez, sendo membro da igreja, se não fez nada para sair da igreja, como apostatou da fé, alguma coisa assim. Mas você continua membro da igreja, mas um membro semi-morto, um membro estranho, que não tem a presença de Deus como amigo. Porque embora Deus seja seu amigo, você não está sendo amigo de Deus. E a amizade é uma coisa mútua. E ali, então, a presença de Deus não é aquela presença de amizade que nós chamamos de inabitação. Ou seja, o templo do Espírito Santo. Você é templo de Deus se você realmente está na amizade com Deus, em Cristo Jesus. Celebrar hoje a festa da dedicação da Basílica de São João do Latrão é recordar que, para os cristãos, os templos de pedra, na realidade, são o lugar onde se reúnem aqueles que são o próprio templo de Deus, os amigos de Deus, Deus que habita em você. É claro que com a presença do Santíssimo Sacramento, ou seja, já que dentro da igreja nós temos o sacrário, ali também existe uma presença de Deus bem diferente, que é a presença de Deus encarnado, Jesus Cristo vivo, no sacrário das nossas igrejas. E, portanto, elas merecem também o nome de templo. Mas é importante lembrarmos e notarmos a grande diferença entre os templos pagãos e os templos cristãos. O templo pagão não é um lugar onde você entra, porque a divindade mora lá, ela não mora em você. O templo cristão é diferente, porque você, pelo batismo, Deus entra em você como amigo. Ele vem habitar. Quem fizer a minha vontade, eu, o Pai, o amará. E eu e o Pai iremos habitar no coração dele. Que beleza, que alegria saber que somos templos de Deus e que em nossas igrejas nós temos o sacrário, presença divina e maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo, que quer estar conosco. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.